Hebreus capítulo 10, o versículo 24 e o 25. Espírito Santo de Deus, que mais uma vez, tu possas nos capacitar. E eu falo de capacitação não segundo o mundo secular, mas a tua presença, ó Espírito, aleluia, a tua presença, é ela que faz diferença em nossas vidas. Então venha nos encher, venha operar em todo o nosso ser, derrame a tua unção, derrame a tua graça, fale conosco mais uma vez, preparando-nos, ó Deus, também para essa ceia que vamos participar daqui a pouco, em nome de Jesus, amém. Diz assim o verso 24, cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática de boas obras. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestação ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Glória a Deus. Para entender o que Hebreus está dizendo aqui, vamos um pouquinho ao contexto, à história, na nossa introdução aqui. Essa carta de Hebreus, ela foi escrita diretamente aos judeus que tinham se convertido ao cristianismo daquela época. E naquele tempo estava havendo uma grande perseguição e uma pressão enorme sobre esses irmãos judeus, para que eles voltassem à prática do judaísmo. E qual era a prática do judaísmo? O sacrifício, aquela coisa do Velho Testamento, resumindo aqui, tá? E aquela igreja, aquela comunidade, era em sua maioria formada de judeus, não era somente judeu. Então, o autor dessa carta, uns dizem que é Lucas, outros falam que é Paulo, ou parte dela Lucas, e parte Paulo, parte Lucas, isso não me importa muito, Eles escrevem essa carta aos judeus para poder animar aqueles irmãos que estavam passando, naquele momento, e também mostrar, se você ler a carta de Hebreus, você vai entender isso que eu estou falando aqui, mostrando a ele que o sacrifício de Jesus é superior ao do Velho Testamento, de bodes, de ovelhas, Então, completamente, você vai encontrar coisas que você lê na carta aos Hebreus, semelhante ao livro de Levítico, algumas coisas lá, Então, eles vêm mostrar aos hebreus que entendia bem daquilo, sabe? Que não era para eles retroagir de forma alguma. Então, aquele momento era um momento difícil. E tem uma coisa, irmãos, Eles não só pressionavam aqueles cristãos a voltarem ao judaísmo antigo, como também havia uma pressão também econômica em cima deles, porque o judeu é assim. O judeu, ele cercava quem era judeu, quem estava com eles. Ou estava com eles ou não estava com eles. Então, infelizmente, eles faziam muito isso. Então, se aquele povo estava sufocado, imagine só, você abre o seu coração para Jesus, você segue a Jesus, aí começa aquela tribulação, aquela luta, aquela pressão em cima de você, não é fácil. E isso acontece no dia de hoje, Então, como esses irmãos superaram aquele momento? Através da palavra que foi dada por Lucas,
o Paulo a eles, naquele instante, né? E o que eles diziam, cuidemos também de nos animar, uns aos outros, foi a primeira coisa que o escritor fala, né? No amor e na prática das boas obras, por causa daquela necessidade, né? Se eles estavam sofrendo ali, então ele fala, animar uns aos outros. Havia, certamente, desânimo, né? Pela pressão que eles estavam passando. Então, eles precisavam, um ao outro, animando, consolando, ajudando, né? E no amor e na prática das boas obras. Isso era extremamente necessário. Nossa igreja hoje, ela trabalha dentro de uma área na prática das boas obras. Viu quanto que vale fazer academia? Com o braço esquerdo, 5 quilos. Açúcar aqui. Na prática das boas obras. Entendeu, gente? Então, o escritor fala para eles, olha, vai animando um ao outro, não desiste, você vai vencer, porque a pressão era enorme. E isso, irmãos, é ser igreja. Isso é ser igreja. Ser igreja não é abandonar os mais fracos, deixá-los para trás. Ser igreja é pensar na música, soldado ferido, né? Não deixa ninguém para trás. Olha, vamos na prática aqui um pouco. Rapidamente falando da irmã Doralice, o que as mulheres dessa igreja fizeram. Eu lembro a última vez que a irmã Doralice recebeu alta lá no Hospital Senhora da Aparecida, da UPA lá, né, lá em cima, do bairro São Paulo. Eu falei, meu Deus, eu peguei ela dura, quando ela, atrás da caminhonete, né, não lá na carroceria, mas nos bancos de trás da caminhonete, dura, eu carreguei ela nos braços, para pôr dentro da casa dela lá, os irmãos que conhecem lá sabem a dificuldade de passar, quando a pessoa está com algum problema, não é? E olha o trabalho que foi feito, o cuidado que foi feito, quando parecia que não tinha esperança, né, irmãos? Agora, ela já está falando, já está andando, né? Outra irmã correu atrás do recurso financeiro junto ao INSS e conseguiu. Está vendo? É isso que o escritor Hebreus está falando àqueles irmãos naquele momento. Anima um ao outro, anima, porque muitos já estavam sentindo-se desanimados por tanta pressão, por tanta situação. Irmãos, eu tenho 53 anos de evangelho. Eu já vi muita coisa, eu já vi muita gente desistir. Muita gente desistir da fé. Porque foram pressionados. Uma certa vez, eu era jovem, ainda sou um pouquinho, tinha um rapaz, lá na época da mocidade, e não sei porquê, ele zangou comigo. Depois eu descobri que era ciúme de você, ciúme de você. E a gente estudava no mesmo colégio, que era o SESI. E quando chegava na hora do recreio, estava eu, ele, os filhos do pastor estudavam lá. Quando eu chegava na rodinha, ele fechava a cara para mim, saía para lá, assim, virava. Eu falei, meu Deus, mas o que eu fiz? Aquilo me incomodou muito, muito, muito. E eu fui orando. E quando eu orava, ia ler a Bíblia, o Senhor me levava lá em Mateus, no capítulo 7, né, sobre o perdão. Falei, puxa vida,
Como que é difícil perdoar às vezes, né, irmão? Não impossível, mas difícil, né? E aí, quando encontrava no outro dia, parece que piorava. Ele virava a cara. Eu falei, Jesus. Aí eu ia ler, parece que minha Bíblia já estava viciada, já me julgava no mesmo lugar. E o Senhor vai, perdoa. Até que um dia ele não virou o rosto, né? O amor é sofredor, não é verdade? Mas o amor vence. O amor vence, né? O amor de Deus venceu as nossas justiças, que era com trapo de imundícia, como diz Isaías, né? E aí, esse irmão depois desviou, não aguentou a pressão, jovem. Eu morava no bairro 1º de Maio, então eu atravessava ali, antes da estação São Gabriel, tinha uma ponte ali, depois daquele abrigo ali, que chama Abrigo São Paulo, né? Ali no 1º de Maio, tinha uma ponte ali, o rio passava mais perto do 1º de Maio, hoje o rio passa mais próximo à estação. E eu encontrava com ele na ponte ali, eu falava com ele, como é que você está, meu irmão? Aí a gente já estava bem, né? Como é que você está? Está tudo tranquilo? Você sumiu da igreja? O que está acontecendo com você? Né? Com aquele carinho, com aquele amor. Um dia ele falou comigo assim, você na igreja é o único que quando me encontra, me pergunta como eu estou. Os demais que encontram comigo, falam, meu irmão, você sumiu da igreja, você vai para o inferno, você afastou de Cristo, o diabo vai te levar para o inferno, volta para Jesus. É o terror, é a imposição por medo, e não o tratamento pelo amor, não é? E a Bíblia diz, não é por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz ao Senhor. É muito mais prazeroso obedecer através do amor do que através da imposição, não é, meus irmãos? E então, o escritor Hebreus, ele incentiva os próprios irmãos, né? E nessa situação em que estava vivendo aquele povo naquela época, na tribulação, na luta e na dificuldade, alguns estavam deixando a igreja do Senhor, estavam deixando de reunir, e por isso que no versículo 25, ele fala, né, não vos deixáveis de congregar, não deixáveis de congregar, então era um outro trabalho que tinha que ser feito, a importância na ênfase em congregar era fundamental, pois estar unido no corpo de Cristo, poderemos estar administrando uns aos outros, como diz lá a própria palavra, exortando, ou seja, encorajando e consolando para manter a esperança viva em nós, de Cristo em nós. Não é? Se você chega à igreja, você está congregando, você não está bem, mas você vem, você entra pela porta, e não importa quem te acolher ali, com quem você encontrar, seja os diaconatos, seja qualquer irmão aqui, fala, irmão, que bom te ver, né? Está tudo bem com você? Não, não está tudo bem comigo. Sabe um problema que nós temos? Nós temos dificuldade de falar que não está bem. Eu falei sobre ostentação, né? Às vezes a gente ostenta algo que não existe, né? Não, irmão, está tudo tranquilo. Fala que não está tranquilo, porque aqui é o lugar. Ah, mas se eu for falar, a pessoa já vai falar para todo mundo que eu não estou tranquilo. O que importa, irmãos? O que importa é que você se colocou na posição que você precisa de ser ajudado, e a gente não pode julgar um pelo outro, não é? Hoje no cemitério, o companheiro estava comigo, e Deus nos surpreende, né, companheiro? Sempre com uma palavra, sempre com uma palavra. E eu tinha falado com Deus, né, e pediram para me dar uma palavra. Eu falei assim, Senhor fala em Eclesiástico, tempo para tudo. E parece que ali não tem nada, né? Mas tem tudo, tempo para tudo. Mas no final, irmãos, Deus me colocou algo, e eu coloquei em uma irmã, que era muito chegada, a falecida irmã Maria, amiga dela, amiga. E aí eu comecei a fazer uma aplicação naquele momento da mensagem. E eu falei sobre, quando fala que há tempo para tudo, e é tempo de abraçar, e eu falei assim, esse é o momento de abraçar. E Deus falou assim,
Fala para todos abraçarem aqui. Muitos aqui não conhecem. Eu falei, por exemplo, irmã, essa irmã, não é que eu escolhi ela, não, porque ela já estava na minha frente, eu tinha que pegar o que estava na minha frente para dar um exemplo, né? Falei, essa irmã, eu comecei a falar assim, por exemplo, essa irmã aqui, né? Quantas vezes a gente precisa de um abraço nesse momento? Essa irmã, muito amiga dela, aí ela tomou a palavra minha, né? E começou a falar, eu sou amiga mesmo, e tal, e não sei o quê, e eu deixei ela desabafar, e depois eu dei um abraço nela, ela chorou muito, ela queria um abraço. Nem sei se o marido dela estava lá, não estava, eu não queria nem saber também se ele ia ficar com ciúme, eu só sei que eu abracei ela, né? Abracei e as pessoas ali também se abraçaram. Eu falei, não importa quem está do seu lado, que você não conheça, todo mundo está aqui por um motivo, não é? Consolando um ao outro, e nós precisamos aprender, irmãos, a dar consolo, nós precisamos. Tem dia que você levanta, e você não sabe por quê, nem como começou, né? Você precisa de algo, entendeu, irmãos? Às vezes a gente se dá por perdido. Eu falei hoje que, com um grupo que eu estava falando de manhã, pela manhã, eu falei assim, tem hora que a gente tem uns sonhos loucos, não é? Você já teve aquele sonho louco, doidão? Você sabe, esquisito. Eu sonhei que eu ganhei um frango. Levei o frango para casa, mas eu morava lá no Maria Gorete. Aí pus o frango dentro de uma caixa, como se fosse essa, não uma caixa desse tipo, mas uma caixa, toda fechada. E deixei o frango lá. Aí depois, uma semana depois, eu falei assim, gente, eu ganhei um frango. E eu não estou dando comida para o frango, não, e nem água. Olha, eu acho que esse frango morreu. Eu fui lá, o frango está lá dentro da caixa assim. Matei o frango, gente. Não está bebendo água nem comida. Aí eu peguei água e joguei, né? Até dá um tanto de água assim dentro da caixa nele. Aí quando eu joguei água, o frango molhou todo, ele animou e fez mais uma estribuchada, né? E quando ele fez isso, tinha uma coisa no bico dele, acho que ele picou alguma coisa, como se fosse o copo aqui, mas um negócio de plástico, e estava fechando o bico dele, o trem caiu. Aí o frango animou todo, e saiu da caixa, e começou a pular, e no meio do terreiro, e achando aquilo que a gente não vê, eles acham, né? Eu não sei o que eles comem tanto no chão que a gente não vê, né? E comendo, e ficou todo animado, né? O valor de uma água. Jesus é a água viva. Jesus é a água que nos sacia, né? Cristo em nós, esperança da glória. Aquele povo precisava ser animado um pelos outros, precisavam ser cuidados. E como que foi importante aquela palavra para eles, como que é importante para nós uma palavra de consolo também, irmãos, em momentos difíceis, né? Então, não deixar de congregar, a importância na ênfase em congregar é fundamental, pois estar unido no corpo de Cristo, poderemos estar administrando uns aos outros, ou seja, encorajando, consolando, para manter a esperança viva. Muitas vezes, irmãos, nós somos feridos, muitas vezes, ou mesmo confundidos com palavra ou ações das pessoas. Porém, se afastar de Jesus e se afastar da igreja é um risco para a nossa vida espiritual. Podemos fazer muitas coisas sozinhos, mas muitas batalhas são vencidas quando nós estamos unidos com mais pessoas ao nosso redor, sabe? Por isso a importância de congregar. Um culto online tem o seu valor. Estar lá do outro lado e vendo a pregação aqui é maravilhoso, e é confortável, principalmente nesse frio, você puxar o cobertor, né? E com o controle, até debaixo do cobertor, com o controle lá, ele responde, não é verdade? Mas estar aqui é outra coisa. Olhar nos olhos
olhar no rosto, a Bíblia diz assim, assim como na água o rosto corresponde ao rosto, assim o coração do homem ao homem, né? E olhar e ver, como é que você está? Você não está bem hoje, né? Ou, como eu disse, o abraço. O abraço. Quantas vezes a gente perde essa oportunidade? E nós estamos trabalhando para construir uma igreja de discípulos. O que é discípulo? É o seguidor de Cristo. Aquele que quer ser igual a Cristo, fazer igual a Cristo, viver igual a Cristo, trabalhar igual a Cristo. E Cristo amou. Zaqueuzinho, está fazendo aí, filho? Ah, senhor, o senhor sabe que eu sou baixinho, nanico e tal. Então eu tinha que subir aqui, porque a multidão não deixava me ver. Já te vi. Vem cá, desce aí. Ó, e hoje a comida é por sua conta, vou comer na sua casa. É mesmo? É mesmo. Estou lá. Ah, é isso. É ele. Falei com um pastor que está discipulado com a gente, falou assim, o próximo encontro nosso que tiver aqui no Zacá, no sítio, eu vou dormir aqui. Ele falou, eu estou preparando o escritório. Que escritório? Você vai me dar seu quarto para mim, para minha esposa? Que escritório? Não, pastor, estou brincando, lá tem um outro quarto, né? Sabe, irmãos, ser igual a Jesus, dar preferência para o outro. Irmãos, Jesus não foi lá em Jerusalém, especificamente no tanque de Betesda, para curar aquele aleijado, não. Ele foi por outra causa, mas a sua sensibilidade e o seu amor o levou para isso, né? E ele foi lá curar aquele homem, não é verdade? Ele não foi lá para curar o cego Bartimeu, lá na beira do caminho, mas ele estava passando, mas o cego gritou, e ele falou, traz esse moço, hoje é o dia dele, hoje é o dia dele ver. Então é isso, e se trata disso, e viver dessa forma, é ser igreja, viver um discipulado. O que eu tenho dito para vocês é isso, não apenas uma estratégia. Em Hebreus, quando o autor está falando para eles assim, olha, cuide um do outro, porque os apóstolos já vinham ensinando isso para muitos irmãos, e lembrando que cuidando um do outro, suprindo a necessidade um do outro, você vai ver, irmãos, se vocês lerem as cartas de Paulo, você vai ver, lá em Filipenses, quando Paulo vai elogiando as igrejas da Macedônia, que deu oferta para ajudar aqueles que eram necessitados, suprir, porque a igreja estava aprendendo assim, e nós também temos que aprender. Aqui, irmãos, todo mundo não tem salário igual, não, mas nós podemos suprir a necessidade um do outro, às vezes não é nem financeiramente, não é? Mas quantas vezes Deus nos dá algo? Irmãos, nós precisamos ter a sensibilidade de entender isso. Quantas vezes Deus faz algo para a minha vida, né? Vamos supor financeiramente, e Ele fala comigo assim, faz isso para fulano. Tem hora que eu sou como banco, deposita para tirar. Às vezes eu sou abençoado, às vezes tem gente que me dá oferta, e Deus fala assim, passa para fulano, passa para ciclano. E eu faço isso com o maior prazer, com maior alegria. Então isso em Hebreus que está dizendo aqui, irmãos, era num momento de grande tribulação, de luta. Mas eles estavam encorajando a própria igreja. E hoje, irmãos, hoje, nós também sofremos grandes pressões nos dias de hoje. Quantas enfermidades, irmãos, estão aparecendo? Quantas enfermidades? Quantas pessoas, irmãos, morrem novas? Eu estava conversando com o irmãozinho ali, esqueci o nome, o irmão, como é que você chama, meu irmão? Não, o Alisson, aqui da frente. O Mateus e o
O irmão, é contigo mesmo, meu servo. É. Ronildo, né? O outro é Ronilson. Isso. Ronildo. Filho dele estava falando comigo da morte da mãe dele. Morreu nova. Morreu nova. Irmãos, isso dói. Isso dói. E a gente encontra o apoio e o conforto no meio das pessoas, dos nossos amigos, porque é um momento muito difícil. É ou não é? Desorienta. E esse é um grande papel da igreja, irmãos. Eu sei que nós não conseguiremos atingir a todos, né? André fala assim, não, eu quero fazer para todos, são muita gente. Mas se ele faz por quem está perto dele, já muda muita coisa, quem está necessitado. É ou não é? É isso que está dizendo para o povo de Hebreus. É isso que vai fortalecendo um ao outro. Quando você está numa cela, num grupo de discipulado, eu estou falando de coisa séria, irmão, não estou falando de oba-oba, não. Eu não estou falando, vamos fazer isso, vamos encher essa igreja, vamos abarrotar. Estou falando de cuidado. Faz diferença, irmãos. Faz diferença. Irmãos, tem hora que a gente pensa que está fazendo loucura. Um dia eu estava lembrando aqui, e eu disse aqui para vocês, quando nós ajudei uma irmã lá no Nazaré, lá na favelinha, lá, esqueci o nome dela. Irmão Francisco esteve lá, né? Aquele banheiro que nós fizemos, Ju também teve, Bruno esteve lá. Irmãos, eu fiz um esforço sobrenatural lá, carregando os negócios. Eu falei, meu Deus, que loucura. Mas depois eu pensei, outro dia eu estava pensando nisso. Eu falei, loucura não. Não sabe o que é você chegar numa casa e a pessoa está com um banheiro que tem uma coberta velha, que é a porta, nos dias de hoje. Isso é inconcebível. Quando a gente vê gente que está pondo uma porta do lado de fora para o outro pegar, porque não tem utilidade para ele, vai vender e etc. Não é? Um domingo que eu voltei lá, não sei se o irmão Francisco foi comigo, ou Ju, ela estava mudando, né? Ô Ju, ela estava mudando, tá lá, fui lá ver e tal, a alegria dela. Zé Geraldo também ofertou lá, o banheiro dela, quase parte lá, ele ofertou. A mulher nunca teve um banheiro digno, irmãos. De repente vai lá, o irmão Francisco deu um tapa lá, aquele banheiro todo arrumadinho, sabe, com espelho, com o vaso todo limpinho. O dia que eu cheguei lá, irmãos, que eu olhei para aquele negócio, eu falei, gente, isso não é banheiro, isso é privada. Lembra da privada? Acho que a privada era melhor. Ser igreja é isso. É cuidarmos um do outro, porque a tribulação está aí, a luta está aí hoje, irmãos. Às vezes você pode não ter uma luta financeira, mas você tem luta de outro tipo. Dia desse, uma das irmãs aqui na igreja falou assim, pastor, meu filho tentou suicídio. E aí, quando você ouve um negócio desse, você está ali, você vai ficar calado, não é? E aí você vai vendo que a tribulação está aí. E outras coisas que eu poderia citar aqui, muitas e muitas coisas. A importância de sermos igreja. Quanto tempo passa, eu me conscientizo mais do que do início, que se ele viver na igreja, não é apenas estar pregando aqui não, ou colhendo ofertas e dízimo e fazendo uma igreja bonita como essa, orgulhamos de nossa igreja, temos que nos orgulhar desse templo sim, mas é muito mais que isso, é podermos está encorajando um ao outro a continuar firme nessa fé e na esperança de que Jesus vai voltar. Ele vai voltar. E é isso, mais de 2000 anos atrás, que se pregou
e que se incentivou. Então não desanime da sua fé. Não desanime. Volta a reanimar-te no Senhor. E sabendo que não se trata da minha e da sua pregação, mas se trata da palavra encorajadora que demos um ao outro nas nossas conversas, cotidianas, nos nossos encontros, às vezes simples e não casuais. Encontramos, não é? Pessoa lá no cemitério falou hoje assim: pastor, quando eu vi o senhor entrando por aquela porta, me deu um ânimo. Às vezes você não sabe o quanto que você é importante para a vida de uma pessoa. Entendeu, gente? É muito bom que o Senhor, em sua bondade, em sua misericórdia, faça de você um verdadeiro cristão e não um mero frequentador de igreja. Não um cristão formal, mas alguém que de coração aberto deixa Cristo refletir em sua vida para a vida das pessoas. Talvez você está aqui hoje e como lá naquele cemitério, precisando de um abraço, precisando de uma esperança, precisando de uma palavra. Vai dar certo, o Senhor está contigo. Olha, Deus está aí te fortalecendo, né? Quanto é importante, quanto é importante. Que Deus te abençoe.